Família, na tela do YouTube, o tema do Goiás, tá? O bloco agora é do Verdão, do Goiás. Você vai deixando o teu like, são 175. Lembrando que eu preciso de pelo menos 300 até o final do bloco do Goiás. A pergunta é a seguinte: qual seria o tamanho da contratação do Luiz Fernando para o Goiás? O Goiás que fez, para mim, 2 grandes contratações. Ele fez boas contratações e grandes contratações. Vocês entendem a diferença, né? Você de casa também. Por exemplo, o Luizão. Luizão, para mim, foi uma grande contratação. Não, uma boa contratação. O Lourenço, grande contratação. Era um jogador desejado, tinha proposta de equipes da Série A, outras equipes da Série B disputaram a contratação. Outra grande contratação, Lucas Lima. Aí não é grande, aí é uma baita, uma gigante contratação. E outros jogadores que chegaram sem muita pompa, sem muita circunstância e estão mostrando futebol. Olha os dados do Luiz Fernando nos últimos anos com a camisa principalmente do Atlético Paranaense. Em 2026, ele fez apenas 4 partidas. O Luiz Fernando, hoje, eu até falei ontem com um amigo nosso lá de Curitiba, o Jonathan Bertigausen, que cobre a equipe do Coxa, mas a informação que vem de Curitiba é que, nesse momento, o Luiz é um reserva de luxo. É um jogador que não está tendo oportunidades com a nova comissão técnica da equipe do Atlético Paranaense, o Odair Helman, né, o maionese lá. Não está dando oportunidades para o Luiz Fernando. Mas no ano passado ele fez uma temporada interessante, Série B. Ele fez 53 partidas, 12 gols e 6 assistências. Então foram 12 gols e 6 assistências. Em 2024, pelo time do Atlético, foram 53 jogos, 21 gols e 5 assistências. Olha aí, 26 participações em 53 jogos, ele sendo aí decisivo em quase todos os jogos que ele fez com a camisa atleticana. E em 2023, ele fez uma temporada razoável também. Ele fez 52 partidas com 19 gols e 6 assistências. 6 assistências. Ou seja, ele prova que ele é um jogador extremamente decisivo. Extremamente decisivo. O que está pegando na contratação, segundo o nosso André Rodrigues? Tudo, que é a parte principal, que é o dinheiro, né? O jogador pelo jeito quer, o Goiás tem vontade, tem tesão na contratação, só que está faltando o quê? O dinheiro, né? Ele recebe, segundo informações do André Rodrigues, o salário de R$500 mil por mês. R$500 mil por mês. E é isso mesmo. Porque quando ele foi negociado com o Atlético Paranaense, surgiu também a informação de que o Goiás tinha interesse. E eu me lembro que na época eu fui atrás da informação, e a informação é que o Atlético Paranaense tinha feito um contrato de 3 anos com um salário de R$500 mil que aumentava, dependendo de alguns objetivos alcançados. Tanto que ele tinha uma proposta do Japão, que era melhor financeiramente, mas ele optou pelo Atlético Paranaense. E o Goiás, ele tem um teto, que me parece ser na casa de R$200 mil. Então, para que o Luiz Fernando viesse para o Goiás precisaria de uma composição salarial com o time do Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense parece não estar disposto a fazer essa composição. Até um ponto, né, que confirma isso daí, é o fato do Atlético Paranaense ter colocado um teto de gastos, um teto salarial para essa temporada de 2026. Os salários caíram lá no time do Atlético Paranaense por conta de crise financeira. Diante dessa realidade, coloca todo mundo aí na tela do canal do YouTube, Lucas Lourenço, vale a pena o investimento? O Goiás tem essa receita, o Goiás tem esse dinheiro, ele é um jogador que merecia R$500 mil aqui no Goiás. Falar o quê dessa possibilidade de uma contratação que para a Série B para mim é gigantesca, né? E qual seria o tamanho caso o Luiz Fernando viesse para a equipe do Goiás? Começa por você, Maestro Tim. Para mim é contratação gigantesca, seria na mesma condição aí do Lucas Lima para mim. Entraria na briga aí pau a pau com o Lucas Lima para ver qual que é a maior contratação da temporada. Então, para mim, o Luiz Fernando é um jogador que na Série B ele joga hoje em qualquer time que está na Série B. Qualquer um ele entra como titular. Para mim é um baita jogador. Os números dele mostram isso aí nos últimos anos. E olha a regularidade, né? 53 jogos no ano passado, 53 em 2024, 52 em 2023. Então ele é um jogador que se lesiona pouco, que joga muito, que tem um número alto de assistência, que tem um número interessante de gols. Então é um jogador realmente que ajudaria muito. Eu vejo para o Goiás que não é uma negociação simples. Essa questão do valor integral do salário do Luiz Fernando, esquece, o Goiás não pode fazer uma loucura dessa de querer pagar um valor tão alto assim. Teria que ter essa ajuda do Atlético Paranaense nessa composição do salário, o Goiás pagar uma parte, o Atlético Paranaense pagar a outra parte. Eu vejo que não é e não vai ser uma contratação fácil, Thiago. Aí vai depender para mim muito mais
do próprio interesse do Atlético Paranaense. Porque o Goiás tem interesse, eu imagino que o Luiz Fernando tem interesse também por voltar para jogar no Goiás, jogar na sua cidade aqui novamente. Então eu vejo que tudo isso vai depender do Atlético Paranaense, principalmente nessa questão de qual o valor que o Atlético Paranaense assumiria em relação a pagamento do salário do jogador para ele vir para o Goiás. Mas que seria uma contratação fantástica, gigante, para mim seria sim, deixaria o Goiás muito mais forte em relação a gente colocar como favorito ao acesso. Meus amigos, mega promoção da Bater Shop, bateria Sedelco 60 amperes com 30 meses de garantia, só R$ 420 à base de troca. Entrega instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. Com ofertas bombásticas e ainda está sorteando uma moto 0 km. A Center Pisos está na GO 040 no Garavelo, pertinho do Anel Viário. Center Pisos cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência. Você gosta de comida de qualidade? Venha para o Danove Restaurante. Churrasco, saladas, comida goiana, peixes grelhados e muito mais. Danove Restaurante na Avenida Tocantins, no setor aeroporto. Você está afim de tranquilidade para focar no que realmente importa? Crescimento do seu negócio? Amigo, vou te dar a solução. Venha para Atlanta Contabilidade. Ligue agora, 62982360008. Atlanta Contabilidade, confiança que gera resultados. E Pneus Express, na estrada o que importa é segurança, economia, confiança. Venha para Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Pneus Express, ligue agora, 623272-1881. Guilherme Marques está ligado com a gente. Thiago, gosto muito da contratação do Luiz, mas é um jogador caríssimo, pelo jeito o Goiás não tem dinheiro. Lucas, Thiago, o Luiz Fernando já está fechado com o Goiás. Em troca, o zagueiro Antony vai para o Furacão. Nesse aí, o salário está sendo dividido. Vamos aguardar, né, Lucas? Essa situação do Antony, hoje, na grande jogada... O André jogada, explicou, né? O Holmes também falou, de uma fonte dele, que falou que o Atlético Paranaense teria interesse no garoto Antony aqui, que é um baita de um zagueiro também. Eu vejo que seria um negócio interessante. O Goiás poderia sim ceder o Antony, desde que o Goiás ficasse com um percentual do jogador aí, porque é um garoto que tem potencial para crescer, para jogar muito, para ser negociado aí no futuro próximo, então seria interessante também. Eu vejo que colocando o Antony no negócio, Thiago, eu vejo que essa dificuldade ela diminui. Ela já começa, para mim, a ficar um pouco mais próximo. Não se torna fácil. Mas será que mas o tem Antony... que ver se realmente tem esse interesse do Atlético Paranaense. Mas será que o Antony tem esse peso todo para a equipe do Atlético Paranaense? Essa é a pergunta que eu faço. Essa é a pergunta. Qual que é o interesse? Se fosse o Lucas Rodrigues, pau a pau, meu filho. Lucas Rodrigues hoje é um grande jogador, mas é um grande ativo. O Atlético Paranaense, ele tem característica agora o Antony é reserva do Goiás, né? De gostar de jogadores novos. Os jogadores têm margem de crescimento. O Antony, queira ou não queira, ele esteve há pouco tempo atrás num sub-20 mas é reserva, brasileira. É um reserva no Goiás hoje, mas é um garoto que tem qualidade, que tem margem de crescimento, que é um garoto promissor. Pode ser, aí a gente tem que ver, eu concordo com você, qual que realmente é o verdadeiro interesse do Atlético Paranaense. Até porque o Atlético Paranaense é um dos times mais complicados de se fazer negócio. A fama do Atlético Paranaense em relação a negócio é uma fama terrível. Sim. Porque é um time duro, é um time que dificilmente ele abre mão de coisas que ele tem como preceito, tem um Petralha. Então, assim, não é tão fácil você negociar com a equipe do Atlético Paranaense, não, gente. Se tiver realmente esse negócio pesado. Esse interesse do Atlético Paranaense no garoto Antony, eu vejo que aproxima essa questão de dar certo. Pode dar certo, porque para mim, o que pega hoje é o valor muito alto do salário do Luiz Fernando. Se entra um jogador como o Antony na parada aí, eu vejo que facilita um pouco mais. Meus amigos, a Sopema é referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega, selo de metro e mais de 90 dias de garantia. Pegue o telefone e ligue agora, 6239285114. Sopema GO, 100% confiança. 1h54 da tarde, debate das feras. Oferecimento amigo empresário. Cuide do maior ativo da sua empresa, a saúde e a segurança dos seus colaboradores. Na Engelabor tem exames ocupacionais e laudos. Engelabor, a melhor amiga do empresário goiano. Ligue agora, 6236090447 ou acesse engelabor.com.br. engelabor.com.br. No debate a gente não aceita argumento fraco e na hora da conexão eu não aceito coisa lenta, jamais. Por isso que eu assino o Opti. É a conexão que entrega velocidade com estabilidade de verdade. Tá a fim de uma net de confiança? Vem pra Opti. Instagram, @OptiNet. A Primeira Mão Saga tem as maiores facilidades do Brasil para você trocar de carro. Na Primeira Mão Seminovos, você pode, viu? Corre pra loja ou entre pelo site. Aproveite. primeiramãosaga.com.br. primeiramãosaga.com.br. E é claro, sempre bom falar da nossa Like Imóveis. Para você que está cansado de pagar aluguel todo mês,
venha para Like Imóveis, ela tem a solução para você realizar o sonho da casa própria. Aqui você pode mais. 62983238200, Like Imóveis, realizando sonhos. Coloca o Matheus aí na tela, 207 likes, gente, faltando mais 93 para esse bloco aqui do Goiás. Matheus, e essa situação aí? 500 mil de salário, um salário pesadíssimo, o Goiás não enfrenta uma temporada com sobra financeira. Daqui a pouco eu vou trazer um dado aqui, sem informação, que eu não dei nem nas redes sociais da rádio, nem nas minhas, sobre a possível verba de dinheiro que o Goiás vai pegar na Série B do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos acesso a essa informação, dos descontos da Liga, dos descontos de antecipação. Daqui a pouco você vai ficar sabendo aqui o valor de Vila Nova, de Goiás e de Atlético. É informação em primeira mão para você de casa. Daqui a pouquinho. E o Goiás vai pegar o valor... Agora, Thiago. Eu já tinha que falar agora, até pra gente tirar uma base, não, né? Pode trazer pouco o Luiz Fernando ou não. Tem um bloco só para isso. Mas o Goiás não está dependendo só de verba financeira e de TV. O Goiás tem outros recursos também. Esse valor de 500 mil reais, você vê o Goiás fechando o negócio? Vai fechar o negócio? Não vai? E qual seria o tamanho, tecnicamente, dessa contratação para o Goiás, principalmente para a Série B do Campeonato Brasileiro, Matheus? Tecnicamente falando, é um jogador que tem uma regularidade muito grande, né? Se você for tirar o parâmetro dos últimos 3 anos, muda pouquíssimas coisas. Então eu vejo que é um jogador que chega, que resolve, que de fato joga. Então, no Goiás, certamente ele daria muito resultado. Agora, 500 mil reais por mês, nesta situação normal que está tendo agora, 500 mil reais por mês, é impossível do Goiás trazer ele. É impossível. Esquece. Não trará. Agora, se houver uma composição, troca de jogadores, meio a meio na situação salarial, porque com toda sinceridade, vamos lá, o teto salarial do Goiás são 200 mil reais. Se for colocar metade, dá 250 mil. Já então, passa 50. Já passa 50. E o Atlético Paranaense iria pagar 300 mil pro Goiás ter um baita jogador como o Luiz Fernando, que poderia jogar uma Série A também. Então, assim, dentro dessa conta lógica que a gente está fazendo, para mim é impossível o Goiás contratar o Luiz Fernando. E pintou informação, viu? Pintou Pneus Express. Movendo seu caminhão quilômetros à frente. Igual o Paulo agora. Você tá bem demais. O que é isso? Quilômetros à frente, Pneus Express. Instagram. O Paulo Francisco fala assim. O Demerson tá me ajudando aqui e de fato é uma informação que o André Rodrigues trouxe hoje pela manhã. O contrato do Antony acaba no final do ano. Ele já disse que não vai renovar o contrato. Não vai renovar o contrato com o Goiás. Então, o Antony como moeda de troca, esqueçam. Só se fosse até o final da temporada. Você acha que o Atlético Paranaense vai fazer um investimento desse para ter o jogador até o final da temporada só? Sendo que no meio do ano o Atlético já pode fechar um pré-contrato com ele? Contrato do Antony até o final do ano, gente. E tem que ver o interesse do Antony também, né? Se ele claro, quer ir eu acho que o Antony teria interesse do Atlético Paranaense. Aí o Atlético Paranaense teria que fazer um contrato mais longo. Não, mas aí, Tim, olha comigo aqui. Tim, Danilo, Matheus, você de casa. Vai deixando o teu like, gente. 222 likes aqui no canal do YouTube. Qual seria a inteligência no negócio do Atlético Paranaense de ter um jogador que não seria titular agora, ok? O Antony chegaria para resolver a situação defensiva do Atlético? Não, mas tem margem de progressão. Não. Aí entenda que minha linha de raciocínio. Agora. Se ele fosse um jogador assim, nossa, o Atlético tá precisando demais dessa peça. Se não chegar agora, a gente vai cair para a Série B do Brasileiro. Aí talvez o Atlético faria isso. Mas não é, gente. O Antony é um jogador com muita qualidade, com margem de crescimento e tudo mais. Só que o Atlético, gente, você quer dizer que o Atlético ele pode tem tempo, esperar. né? Tem tempo pra esperar. Ele chega agora no meio do ano e fala, Antony, você vai renovar com o Goiás? Não vou. Meu filho, vem aqui, ó, contrato de 3 anos pra você. Assina aqui o pré-contrato com o papai, Petralha. Fica mais 3 meses em Goiânia. Fica mais 3 meses. Não, mais 3 meses não. Aí ele assina o pré-contrato e sai no final do ano. Então, assim, qual seria a lógica do Atlético Paranaense pagar o salário do Luiz Fernando agora, diante dessa situação do contrato do Antony, entendeu? Então, assim, é mais um ponto que o Demerson conta aqui que dificulta a situação para a equipe esmeraldina. E agora entre o Lucas Lima e o Lucas Lima não, o Luiz Fernando, o Lucas Ribeiro e o Luiz Fernando, eu vou ficar com o Lucas Ribeiro. Lucas Rodrigues, não? Lucas Rodrigues, que renovou até 2019. 2029. É um jogador jovem, é um jogador promissor, né? É um caixa, né? É um caixa. Então eu sinceramente, eu dentro de uma situação normal, eu vejo como impossível. A não ser que seja uma situação de o Luiz Fernando tá forçando para sair, o Atlético Paranaense de fato quer economizar 500 mil por mês, porque de fato é um salário alto. O Luiz Fernando também quer... o Luiz Fernando também pode reduzir o seu salário para 200 mil. Então,
são várias peças que precisam dar certo para o Luiz Fernando jogar no Goiás. E essa questão de redução de salário, Danilo, você que jogou futebol, o Luiz Fernando ele não tem uma vida decidida, assim. Ele tem uma situação financeira hoje muito boa, mas ele é um cara que tem 30 anos, acho que 30 anos, né? No máximo, ele não tem mais do que 30 anos, não. Me ajudem aí. Então, assim, ele precisa do salário, cara. E por que o Luiz Fernando abriria mão de 500 mil em um clube que ele tem contrato até o final do ano que vem para jogar no Goiás uma Série B de Campeonato Brasileiro? Tem lógica isso? Tiago, a gente tem que analisar a contratação do Luiz de duas formas diferentes, bem distintas. Analise, então. Primeira forma que a gente não pode gerar é contenda dentro do vestiário do Goiás. 29 anos. 29 anos, Um atleta que o cara ainda tem tecnicamente- 10 anos para ganhar dinheiro aí. Um atleta que tecnicamente evoluído, um baita qualidade, 11 gols no Campeonato Goiano de 2024, 10 gols no Campeonato Goiano de 2023, artilheiro, disparado tecnicamente, evoluído, fato, traz números bons consigo, como o Matheus falou, ele chega e joga 52 jogos em 23, 53 jogos em 24, o ano passado, mesmo não sendo titular absoluto, foi um dos 4 artilheiros do CAP, lá do Atlético Paranaense, fez 12 gols, 6 assistências. Isso ninguém tá discutindo. Ele chegaria, pegaria a número 11 e falou, me dá ela aqui e pode jogar o colete aí pra mais 10 aí, porque eu sou titular desse time. Ponto. Perfil Série A, tanto que está na elite do futebol. Jogador zaço. Carrega essa Série B nas costas com o Goiás. Agora o outro lado que nós temos que analisar, para não gerar contenda. Você sabe que ego, vaidade, vestiário é muito disso. Jogador que ganha 500, ele não vai baixar para metade para vir para cá. Ele baixaria ali 100, 150 mil, estaria na casa dos seus 400, 350 mil reais, que já seria maior do que alguns jogadores que se acham e podem até ser estrelas do Goiás ali dentro. Já causaria, opa, eu ganho aqui 120, 100, 200, não sei quanto, e chega um cara agora com o perfil do Luiz, que é muito bom, ganhando mais. Sei de o Nival trouxe aqui de algum jogador que pediu aumento, o Michel Barro. Então isso tudo, Thiago, tem que analisar muito calmamente, friamente, para não gerar tanta contenda. Goiás tá no elenco muito bom, tá com vestiário bacana. Lucas Lima chegou falando que queria estar aqui ao lado da família. Então assim, ó, vamos com calma. Tecnicamente, todo time quer o Luiz. Você pega os 20 times da Série B e fala, ó, tem esse jogador aqui, eu quero. Vai todo mundo brigar por ele. Mas só que tem que ter muita cautela na hora de for querer contratar um jogador do perfil do Luiz. E te digo mais, eu falei com o próprio Luiz na quarta ou ontem, não me lembro, ele falou pra mim o seguinte, eu prefiro ficar na Série A. Olha aí. Ponto. Você falou com ele, né? Falei com ele diretamente. Assim, eu parabenizo o Goiás pela tentativa. Mais uma vez, prova o tamanho do Goiás. O Goiás está tentando montar um time de luxo na Série A, na Série B. Ele está tentando, na Série B, montar um time de Série A, com Lucas Lima, com jogadores que ele já tem, com o Tadeu, né, com o Diego Caetano, que é da base, com esse Lucas Rodrigues, que está se mostrando um grande jogador, um jogador extremamente promissor. Mas assim, gente, dentro de uma naturalidade, pelas informações que a gente tem, é muito difícil esse negócio. Essa operação é muito complicada. É muito complicada. É muito difícil dar certo, né? O Matheus Zeme aqui, ele até manda, falando que o Lucas Lima baixou o salário, por que o Luiz não baixaria? Tem uma diferença muito grande. O Lucas Lima não tinha contrato em vigor. O Luiz tem. E o Lucas Lima recebeu uma proposta da Série A, que foi do Remo. Então é mais fácil você aceitar o Goiás, que é um gigante em relação ao Remo em todos os quesitos, do que o Luiz, que talvez tenha proposta de quem aí? Talvez até o Mirassol tenha interesse no Luiz Fernando, pelo futebol dele. E querendo que ele já está na Série A, né? Ele não está sendo titular agora, mas como disse sua fonte lá do Paraná lá, que ele está sendo utilizado, né, na muito Série A. pouco. Muito pouco. Tiagão, você me permite aqui, deixa eu mandar um abraço pro Lúcio Rodrigues, foi diretor do Vila Nova, muito tempo, tá lá em Santa Catarina nos acompanhando, então um abraço pro Lúcio, um abraço para todos de Santa Catarina, que tá sempre na audiência nossa aqui, muito obrigado, realmente, e vamos esperar aí para ver, né, essa possível contratação do Luiz Fernando seria realmente... Pra mim, uma bomba, né? Mas seria esse ótimo, é o termo, né? Acho que você foi bem. Bomba, né? Mas é uma negociação, como eu disse. É uma operação muito difícil. Muito complicado, muito difícil de dar certo, justamente pelo valor do salário, que é muito alto, e pelo tempo de contrato. O Luiz Fernando fez um contrato de 3 anos, só venceu um. Igor Sanquiabo mandou R$1 pra gente aqui, ó. Eu sou fã do Maestro Tim. Igor Sanquiabo. Manda um abraço pra ele aí, Tim. Igor Sanquiabo. Ele gosta muito de quiabo. Um abraço, Igor, pra você. É ele? Um grande Igor abraço. Sanquiabo. É o Sanquiabo. Mas é o Sanquiabo. nosso? Não sei, é o Sanquiabo. Deve comer, né? Deve comer muito quiabo, né? Igor Sanquiabo. Um abraço, Igor. Obrigado pela participação. Ai, meu pai. 2h04 da tarde, agora 2h04 em Goiânia. No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidora oficial Bagel PC.
Entrega rápida e suporte especializado. Venha para a Suprema, acesse o site e conheça suprema-go.com.br. Smafer Ferramentas tem uma mega novidade, uma promoção maravilhosa. Furadeira parafusadeira 12 volts com 2 baterias de Black Tools por apenas R$ 149,90. Smafer Ferramentas, ferramenta barata é com o Timás da Smafer, 393-3939. Gente, últimos dias da promoção do nosso Instagram. Você vai entrar agora, Smafer Gin vai seguir. Smafer Gin vai seguir e vai participar, concorrer aí. É uma parafusadeira e furadeira de Black Tools. Acesse agora e siga o Instagram da Smafer Ferramentas. Fã-clube do Jean Lopes mandou R$1 pra gente aqui, ó. Queremos o Jean Lopes em todos os debates. Aí você vem aqui e apresenta o programa. A gente não dá conta não, meu filho. A gente precisa de um descanso poético do Jean Lopes. Pelo menos uns 2 dias. Brincadeira, grande Não, e outra coisa, Thiago, se for esse povo ficar fazendo piada aí, põe mais dinheiro, né? Ó, atenção, tô baixando agora aqui, tô dando uma de Maduro. Piadinha aqui é só acima de R$15. Menos de 15 não vai ficar tendo piadinha aqui no programa, não. Mandou mais de 15, aí a gente lê. A gente é obrigado. Um cinquinho, Thiago. 5 já ajuda. A gente tá meio safadinho ultimamente. Difícil, né? Tá difícil a situação, né? Manda 5. R$5 a gente lê aqui a piadinha. Você pode mandar a piada que você quiser. Fica à vontade. 2:05. Mas assim, meninos, pra gente matar esse tema, o Luiz Fernando seria de fato uma contratação bombástica, Matheus, como disse aqui o maestro Tim? Seria bombástica mesmo? Para parar o Santa Genoveva? A do Lucas Lima é mais bombástica, mas pra mim do Luiz Fernando daria mais resultado dentro de campo. Perfeita a sua colocação. Eu vejo que daria até mais repercussão. Porque queira pela ligação dele com o Atlético. A ligação que ele tem com o Atlético. Exatamente. Aí vem pro Goiás, rapaz. E saiu daqui bem, né? Não, saiu Não, ele alto, chegaria em Pô, baixa, o mas torcedor atleticano gosta dele, Gosta cara. dele, Do ué. que ele fez Não, ele pelo é ídolo do Atlético, você aí. tá louco, Ele tem 3 campeonatos goianos, artilheiro, 2 acessos. 2024, o Campeonato Goiano, ele é. Não, carregou. O Luiz é campeão brasileiro pelo Atlético. 2016, Ele né? foi campeão brasileiro. Não, você tá louco. Pra mim, a repercussão seria maior que a do Lucas Lima. Bom, chega. Que isso, meu Luiz, cuidado, chega aí, Thiago, ó, repercussão maior. E também concordo com o Matheus, ele chega Tecnicamente, né? Tecnicamente, ó, tá doido, olha os números dele aí. E eu acho mais que o Goiás... de 150 jogos cara nos 3 com anos. 29 anos, Não, cara, e o Goiás tá precisa mais auge. dele do que do Lucas Lima, né? Porque o meio de campo do Goiás tá encaixado. O ataque do Goiás ainda precisa de ponta. Que isso, Thiago, você tá louco? Não, é porque assim... Não, se for colocar na balança um isso? pelo outro, ué. Nossa. você ia no Luiz Fernando, ué. É porque Que assim, isso? o meio de Os campo do dois, Goiás... ô, Matheus? Não, o só meu- pra escolher um. Só pra escolher um. Cuidado com o Lucas. Cuidado, né? O que pipoqueiro. cuidado, que cuidado, para com isso. Eu falo assim, o meio de campo do Goiás tá ajeitado. Uai. Tá ajeitado. O meio de campo do Goiás é sensacional. O Lucas Lima, ele chega pra melhorar um setor que já tá bem. O Luiz Fernando, ele melhoraria demais a parte ofensiva do Goiás, que não tá essa maravilha toda. Ele seria titular absoluto do Goiás hoje. Seria. Qual ponta do tamanho dele? Isso é lógico, ele seria Não, e titular qual absoluto. ponta do tamanho dele hoje? Agora, a briga é interessante, hein? Que? Porque pra mim, assim, o Goiás tá com o meio campo ajeitado, mas o Lucas Lima sobra como meio. Que isso, Se ele meu? jogar o que a gente sabe, né? Vamos colocar os dois jogando o que os dois conseguem jogar. O que o Lucas Lima fez, por exemplo, em 2024 na Série B, ele 11, carregou o esporte. 11 assistências. O Luiz Fernando já carregou o Atlético há muito tempo, então, sim. Aí, Não, mas São vamos mudar a pergunta, porque o Thiago não sabe fazer pergunta. Eu entendi. Eu ficaria lascaram, com o Lucas Matheus. Lima. Não, ficou claro que a pergunta... Na situação de posicionamento, a carência do Goiás hoje Na seria frente. na frente. Na frente. Então, Posicionamento, tô te ensinando a trabalhar, Thiago. Mas em Não, mas termos o Goiás de também tem grandeza carência de dos 10. dois, o Lucas Lima fez Lima. mais. Não, quem que é o 10 do Goiás hoje, gente? É o GG, ué. GG, ué. Claro que tem carência aí. oh, tem carência. Mas o Mas Lucas também Lima, tem carência também no ataque. Não é a questão. Vocês não entenderam. A colocação é a seguinte: qual setor do Goiás hoje precisa mais de intervenção? O meio de campo que tá resolvido ou o ataque que a gente tá criticando? Meu campo É não isso tá que eu tô resolvido. falando aí. Meu campo não tá resolvido de fato, mas o ataque precisa de um extremo bom, com qualidade Claro, do Luiz. é isso que eu tô pergunta falando que o aí. Matheus fez, que eu acho que ficou mais apertado, assim, você tem os dois pra contratar um, qual que você contrataria? Quem que seria a melhor contratação? Eu adoro o Luiz, mas eu acho que eu ainda Eu ia no ficaria Lucas com Lima. o Lucas Lima. Cuidado, Assim, né? em cima do que os dois... Eu pensaria bastante. Não, Ah, a briga questão é de boa. idade, gente, e Cara, números. O Lucas Lima... Não, e ele outra jogou coisa, mal demais, diferente. onde ele O passou. Luiz cara. Fernando é difícil. Libertadores nas costas. Não, mas o Luiz é difícil que você faça uma venda. Mas o E Lucas olha Lima é que eu sou fã do impossível. Luiz Fernando, hein, O cara? Luiz ele Eu pode adoro arrebentar ele. ali uma Luiz Série B de Fernando. brasileiro e ter uma proposta ainda. Você ainda faz um negócio com ele. Agora o Lucas Lima é impossível. Não, aí você tá Tem vendo questão de 35 anos, negócio. Não, eu tô vendo o bojo A gente tá vendo completo. questão de momento. Eu tô chegar vendo aqui, todo. ó, pra chegar agora, pra Aí jogar. você tô pega vendo a escalação, o treinador adversário, Lucas Rodrigues, Lourenço e Lucas Lima. Que isso, que meio campo é esse, cara? Como é que eu vou anular os caras?
Lourenço, qualidade, passe longo, passe curto, passe médio, posicionamento. Mas Lucas gera- Rodrigues voando. Essa O pergunta Lucas do Lima- Matheus aí gera uma polêmica. Gera uma legal. polêmica. Não, mas Legal. exatamente. São dois grandes jogadores. Carinho Mas com quem, mano? exatamente por ter o Lucas e o Lourenço, eu ia de Luiz Fernando. Você Fácil. ficaria? Fácil. Não. Hoje o ataque do Goiás, cara, ele é um ataque que gera algumas dúvidas, né? É. O Goiás anulou completamente o Vila Nova, mas fez apenas um gol. Então, pra mim, numa Não, aí eu situação entendi também. de O que o escolha... Thiago também falou isso, né? A questão de necessidade, necessidade, o ataque do Goiás urgência. hoje ele tem uma necessidade maior. Porque queira ou não queira, o meio campo do Goiás deu uma encaixada. Não que o GG fosse aquele grande jogador, mas ele não jogou mal. O GG, Não, ele e tá o GG jogando não é bem. ruim. Ele tá jogando O bem, GG ele é um jogou bom bem os dois jogador. clássicos. Os dois clássicos o GG jogou bem. Ele não jogou mal contra o Atlético, pelo contrário, jogou bem. O primeiro tempo dele foi muito bom. E no jogo contra o Vila também ele jogou bem. Então a necessidade nesse momento, o ataque do Goiás necessita de melhores jogadores. Mas em termos de comparando um com o outro, aí a briga fica melhor. Eu gosto mais do Lucas Lima pelo que ele já apresentou por onde ele passou.